Bom dia, meu povo do sexto ano. Vamos começar a nossa aulinha de hoje, tá bom? Primeiro eu quero saber quem fez as experiências que eu mandei fazer. Não vi nenhuma fotinho. Também ninguém me enviou nenhuma fotinho. Quero que vocês façam aquela experiência. Pode me marcar. O meu Instagram é Mamãe Gabi, com 2 Bs, tá bom? Me marca lá que eu quero ver vocês fazendo a experiência, tá bom? Então, aula passada, nós falamos sobre a capacidade de dissolução dos materiais, não foi isso? Falamos sobre os materiais solúveis e insolúveis. Solúveis, aqueles que são capazes de serem dissolvidos, tá? E o insolúvel, aquele que não se dissolve. Eu vou deixar o gabarito do dever da semana passada para vocês, tá bom? E eu não recebi de todo mundo não, hein? Eu tô anotando de quem eu recebo, quem me envia por e-mail, quem me envia na plataforma, tá bom? Me enviem. Falamos também sobre a formação de misturas, tá bom? Quando a gente adiciona um material no outro, a gente forma misturas, tá bom? E aí ela pode ser homogênea, se tiver uma fase só, como a água e o sal misturado, você não consegue ver a água e o sal separadinho, então é homogênea. E a mistura heterogênea, quando tem mais, né, de 2 fases para cima, você consegue separar as misturas. Água e areia, água com pedrinhas dentro, água e óleo. Então, a mistura homogênea tem uma fase, tá bom? A heterogênea tem mais de uma fase. A gente viu também que a água é o solvente universal, tá? Porque ela dissolve muitas coisas. Falamos sobre separação de misturas, não é mesmo? Decantação se baseia na separação por densidade, onde o mais denso vai ficar embaixo, e depois você vai passar para o outro compartimento, o líquido que ficou. Filtração, onde ele faz o método de separação pelas partículas, né? As maiores partículas vão ficar ali no filtro e as menores vão passar. Tem o processo também de evaporação, lá na salina, quando a água vai evaporar e o que vai ficar ali são os sais que estavam dissolvidos na água. E a destilação, que eles se baseiam na temperatura de ebulição, tá bom? Um produto vai evaporar, que está misturado, tem o ponto de ebulição mais rápido que o outro. Então, aquele que evaporar primeiro, vai evaporar e depois vai ser condensado e pego em um outro, vai ser guardado em outro reservatório. E assim a gente vai separar, tá? Essas duas misturas aí. Então, vamos para a página 90, tá? Página 90, onde nós vamos falar sobre o tratamento de água. Beleza? Então, vamos lá. A água potável. A água que utilizamos no dia a dia é uma mistura homogênea, que provém principalmente de rios, lagos, represas e nascentes. Embora a maior parte da água obtida da natureza pareça límpida, ela raramente é própria para o consumo. Nela podem estar presentes determinados materiais ou micro-organismos nocivos à saúde, que precisam ser separados e eliminados por meio de um tratamento adequado. Após ser tratada, a água pode ser distribuída e consumida pela população. Mas é claro que a água não vem 100% limpa, né? Às vezes nem 50%, né? A gente teve recentemente aí no começo do ano aquele acontecimento da água, né? Da SEDAI. Todo mundo comprou água que realmente não estava nem um pouquinho limpa, né? Por isso, se a gente for consumir, a gente tem que, de preferência, filtrar e ferver a água, tá bom? As estações de tratamento de água. Estações de tratamento de água são locais especializados em tornar potável, ou seja, própria para o consumo. A água doce é encontrada na natureza.
A água potável obtida com o tratamento mantém materiais dissolvidos e, portanto, continua sendo uma mistura homogênea. Mas os materiais e micro-organismos nocivos à saúde são eliminados com o tratamento. Nem sempre, né? Antes de chegar às estações de tratamento, a água passa por grades que impedem a entrada de animais aquáticos e objetos maiores como galhos. Já pensou vir pela nossa torneira um peixinho, uma baleia? Não dá, né? Tem que ter essas grades aí para segurar essa baleia lá, para não descer na nossa pia, né? Quem sabe, né? Então, ela segue para uma série de tanques onde é submetida aos tratamentos. E na página 81, a gente vê aí as etapas da estação de tratamento. Começa com a captação da água de um rio, tá? De uma represa. Então, número 1, captação de água. Alguns livros não colocam essa 2 como pré-cloração, não, já vai logo para floculação. Porém, esse aí tem, então vamos fazer o que está no livro. Então, 2, depois que ele captou a água lá do rio, vai para uma pré-cloração, onde são adicionados certos materiais com cloro, tá? A água para facilitar a limpeza da água nos outros tanques. Então, pegou a água lá do reservatório, lá do rio, pré-clorou. Aí vamos para a terceira etapa, floculação. Na floculação, já está falando, vão ser formados flocos, tá bom? Eles adicionam sulfato de alumínio, tá bom? A água, que faz com que a sujeira se agrupe em grandes flocos, o que facilita na sua retirada. Então, na floculação, eles adicionam sulfato de alumínio na água, naquele tanque. As sujeiras vão tudo se grudar, vão fazer flocos, e esses flocos vão ser retirados, mas ainda tem sujeira. Mas vamos para o próximo, decantação. Como os flocos são mais densos que a água, eles se depositam no fundo do tanque. Então, eles se formaram lá, os flocos, e vão se depositar lá no fundo do tanque. A água, sem os flocos de sujeira, passa para o outro compartimento, tá bom? Se lembra da decantação que a gente fez lá da água e areia? É assim. Então, na floculação vão virar flocos. E os flocos vão lá para o final do tanque. Na decantação, aquela água vai passar para o outro tanque e os flocos de sujeiras vão ficar lá embaixo. E aí, ó, saiu da decantação, vamos para a filtração. A água passa por grandes filtros constituídos por camadas de pedra, areia e carvão, deixando impurezas que não se depositaram num tanque anterior. Então, ele vai filtrar, vai passar pela areia, pela pedra e pelo carvão. E aí, as partículas maiores que ainda não foram retiradas da água vão ficar ali e só vai passar as menorzinhas. Tá filtrando mais ainda aquela água. Depois vai para o próximo tanque, que é a fase da cloração, onde adicionam cloro para matar os micro-organismos que ainda estão ali e também adicionam flúor, porque falam que reduz as cáries, mas é uma mentira, O excesso de flúor causa muitos prejuízos ao organismo, tá? Muitos países desenvolvidos de primeiro mundo, eles não permitem, tá bom? Cloro nem flúor, principalmente o flúor, adicionar flúor na água. Podem pesquisar. Porque no Brasil pode? Porque tudo pode aqui, né? Então, não é uma coisa boa para a saúde. O excesso de flúor causa Alzheimer e muitos outros problemas que pode trazer e muita gente não sabe. Então, o que acontece? Não era para ser adicionado flúor na nossa água, tá bom? Muito menos da nossa pasta de dente. Então, quando você for comprar pasta de dente, compre sua pasta de dente sem flúor. Por que tem pasta com flúor e sem flúor? Se tá para escolher, se fosse tão bom assim, não existiria sem flúor. Então, compre sua pasta sem flúor.
ser menos uma coisa que esteja agredindo o seu organismo, tá bom, meu povo? Pesquisem, pesquisem. O flúor não, o excesso de flúor causa muitos males ao nosso organismo. Existem filtros, tá? O ozonizador, filtro de água ozonizador, que ele faz essa retirada, ele retira o cloro e o flúor da água e remineraliza a água. A água é importantíssimo para o nosso organismo e, de preferência, uma água boa. E qual é a água boa? É uma água com pH, de preferência, acima de 7. Então, quando vocês comprarem aquelas garrafinhas de água mineral, veja o rótulo, tá bom? Tenha o hábito de ver o rótulo. Vai lá, ó, pH. De preferência acima de 7. É uma água considerada boa, tá bom? pH abaixo de 7 já não é tão bom, não. Então, sempre agora que você comprar essas águas minerais, veja o rótulo e olhe o pH da água, tá bom? E por último, vamos para o reservatório, onde a água já tratada vai ficar lá para ser distribuída para as casas, tá bom? Então, estação de tratamento, ó. Captação, pré-cloração, floculação, decantação, filtração, cloração e depois vai para o reservatório de distribuição, tá bom? Águas residuais. Após o uso nas casas, nas indústrias ou na agricultura, a água se torna imprópria para o consumo, sendo descartada. As águas descartadas são chamadas águas residuais ou esgoto. Essas águas de esgotos, elas podem ser tratadas e virar água de reuso, tá? Como assim água de reuso? Água para esses caminhões que lavam as ruas, pode ser dessa água de reuso, tá bom? Não serve para tomar banho, tá bom? Mas serve para lavar o chão e outras coisas. Em muitas cidades, as águas residuais são coletadas pela rede de esgoto, constituída por tubulações subterrâneas que as encaminham para estações de tratamento de esgoto antes de serem devolvidas ao ambiente. Então, essas águas residuais, esses esgotos, eles são tratados e podem ser reaproveitados, mas dessa maneira que eu falei, tá bom? Sendo água de reuso. Não pra gente cozinhar nem tomar banho, mas para lavar assim chão, tá bom? 82. A contaminação da água. Água contaminada, muito contaminada com tudo, né? Tudo de ruim que tem, jogam na água. Depois falam que é pro nosso bem. A água é considerada contaminada quando contém organismos patogênicos que causam doenças, tá bom? Ou apresentam materiais tóxicos misturados nela. Por esse motivo, a água que não passou por tratamento não deve ser consumida. Até a que passa, às vezes não tem que ser consumida, imagina que não passa, né? Até mesmo a água tratada pode ser contaminada se o seu armazenamento e distribuição não forem feitos de forma adequada. Os principais responsáveis pela contaminação da água são quem? Os próprios seres humanos e as suas atividades domésticas, né? As industriais e agrícolas, as indústrias que jogam os esgotos lá direto nas águas. O próprio homem que destrói a natureza, é o próprio homem que destrói o mundo. Mas um dia a natureza é viva, gente. O mundo é vivo. O mundo se volta contra aqueles que o fazem mal, tá? Então, a natureza, ela é muito viva. A gente percebe aí que como que, digamos, que ela pode se revoltar, né? Nós mesmos somos prejudicadas por nossos próprios atos, né? Os atos dos outros, né? Porque a gente não faz mal pra natureza, né, gente? Não jogamos lixo no rio, não jogamos coisa no chão. Espera sim, né? Eu ensino isso pra vocês, hein? Contaminação doméstica. Os problemas mais comuns de contaminação da água são decorrentes do despejo do esgoto doméstico no ambiente,
sem tratamento prévio, o qual pode conter micro-organismos causadores de doenças e materiais tóxicos. Além disso, o descarte inadequado do lixo pode fazer com que esse material se deposite em rios, lagos e outros corpos de água contaminando-os. O líquido originado da decomposição do lixo, o que acontece? Como é que se chama esse líquido preto que sai do lixo, da decomposição do lixo? Chorume, tá bom? E esse chorume pode infiltrar no solo e contaminar os lençóis freáticos que estão debaixo do solo, tá? Pode vir a chuva e também fazer a lixiviação, que é quando a água vem, digamos, limpando o chão e vai carregar esses dejetos, esse caldinho do lixo e pode parar nos rios, nos lagos e assim vai contaminar do mesmo jeito, tá bom? Então, as pessoas que jogam lixo nos rios, nos lagos, nas lagoas, não temos nem palavra para falar, né? Não é o lugar correto de descartes de lixo, tá? O melhor lugar, o melhor destino para o lixo é o aterro sanitário, não é dentro do rio. É mais cômodo, né? Jogar, mas depois o lixo vai voltar para dentro da sua casa, em forma de enchente, em forma de que for. Mas ele não foi parar lá no lixo sozinho, lá no rio sozinho. Não foi uma mãozinha que jogou lá. E o sofá também. O sofá não vai andando e pula lá no rio para dar uma mergulhada, né? Contaminação industrial. Os processos industriais podem gerar uma série de resíduos tóxicos que também são jogados, eles desviam e jogam tudo lá nos mares, né? Outras vezes, esses resíduos são depositados no solo e podem, por infiltração, atingir reservatórios subterrâneos de água e contaminá-los. Porém, se forem descartados de forma correta, os resíduos não geram problemas ambientais. A gente sabe que se a gente fizer tudo da maneira certa, não vai gerar prejuízo para ninguém. Mas o homem sempre quer fazer a forma que é mais cômoda, então ele prefere sujar. Aí depois ele pensa em tratar a sujeira. Não. Então a gente temos que fazer a melhor forma possível. É para jogar aqui? Então eu jogo aqui. Não pode jogar aqui? Então eu não vou jogar aqui. Tá bom? Contaminação agrícola. Pesticidas usados no controle de pragas em lavouras podem ser arrastados pelas chuvas e chegar a rios e lagos ou infiltrar-se no solo e contaminar também depósitos subterrâneos de água. A lixiviação que eu falei. Eles jogam inseticidas na plantação e aqueles inseticidas vão cair também no solo. Vem a chuva, vai fazer aquela lavagem do solo e aquele agrotóxico vai descer também junto com a água e vai parar onde? Nos rios, nos lagos, podem infiltrar e contaminar os lençóis freáticos. Olha quanta coisa de ruim que pode acontecer por medidas erradas. Doenças transmitidas pela água. Muitas doenças transmitidas pela água contaminada, né? Principalmente as verminoses, né? Muitas doenças como amebíase e hepatite A são transmitidas pelo consumo de água contaminada. Outras são transmitidas pelo contato com esta água. Durante as enchentes, há um grande risco de se contrair leptospirose, que essa doença é causada pela urina do rato. O rato lá faz xixi no esgoto, e aí quando vem aquela enchente, sobe aquela água toda, tá tudo ali misturado, xixi de rato, de tudo. Então, você pode contrair essa leptospirose pelo contato com a água contaminada quando você fica andando nas enchentes, tá bom? Existem também, gente, tô toda entupida. Não tô com corona, gente. Deus quiser, é só uma gripinha, uma gripe de nada. Bom, existem também doenças como a dengue, febre chikungunya e zika e malária que são transmitidos por mosquito que colocam os seus ovos nesta água, em água, né? Eles colocam seus ovinhos na água e aí depois
também é uma doença que não... A gente pode falar que também é transmitida, né? Não é que vem da água, mas ela é transmitida porque eles nascem ali, ó, eles colocam seus ovinhos na água e por isso que a gente não pode deixar água acumulada em pneus, vasos e outros recipientes. A gente tá careca de saber como a gente tem que fazer, né, para não deixar a água parada. Mas não adianta só eu fazer, né? Meu vizinho, todos os meus vizinhos também têm que fazer. Juntos somos mais fortes, né? Pra gente acabar com estas doenças todas que temos por aí, né? Cuidados com a água. A água doce é um recurso escasso. Se lembra na outra aula que a gente falou que a maior parte da água do planeta é salgada e a maior parte, da pequena parte de água doce que tem, a maior parte está congelada lá nas calotas polares, né? Então é de difícil acesso. Por isso, devemos usar água com consciência e evitar o seu desperdício. A água que vem de estações de tratamentos pode ser contaminada no caminho até chegar nas residências. Por exemplo, sujeiras ou falhas no encanamento. Assim é recomendado, mesmo a água chegando na sua casa, ser filtrada, né? E ser fervida, tá bom? Pelo menos uns 15 minutos, tá bom? Porque aí você vai ter certeza que você vai matar todos os germes e as bactérias que possam estar nela. Não foram retirados lá na estação de tratamento, tá bom? E a gente sempre fala aqui, consciência é tudo. Vai tomar banho, vai se ensaboar, fecha o chuveiro. Vai escovar o dente, bota a pasta, fecha a torneira. O que a gente puder fazer para melhorar o planeta, a gente vai estar ajudando e muito. Poxa, mas só eu tô fazendo? Ah, eu não vou fazer não. Gente, o que vale é a sua consciência. Você que tem que fazer as boas ações e passar, assim, as suas boas ações para frente. Não é porque você viu alguém fazendo uma má ação, jogando lixo na rua, que você vai achar que aquilo é certo. Se você conhece aquela pessoa, fala com ela. Fala que é errado. Não jogue lixo. Pega o papel, bota no seu bolso, bota na sua bolsa. Quando chegar em casa, você joga no lixo. Pra que, gente, jogar papel no chão? É um prazer mesmo de sujar, né? Eu acho um absurdo, o fim da picada. Então, que a gente tenha esses hábitos dentro da gente de fazer a coisa certa. Que se cada um fizer a coisa certa, as próximas gerações, né, se ainda tiver mundo, vão ser com certeza melhores do que essa aí que nós estamos vendo, tá bom? E em falar de água contaminada, o livro não falou, mas eu vou falar para vocês sobre a eutrofização, que é quando a água dos rios e lagos, elas ficam com muitos dejetos, muito material orgânico, e aí algumas algas se proliferam, e aí criam, né, algas, fica tipo um tapete. Eu acho que a gente já falou sobre isso. E o que acontece? Essas algas, elas vão absorver todo o oxigênio e não vão deixar a luz do sol passar, né? Para que elas possam fazer a fotossíntese. Não vai passar lá embaixo. Então, essas algas vão sugar todo o oxigênio, principalmente, né, à noite, porque de noite as plantinhas é mais comum fazer a sua respiração, elas puxam um oxigênio e liberam gás carbônico, igual a gente. Mas quando elas estão fazendo fotossíntese, elas pegam gás carbônico e solta oxigênio, purificando o ar. Mas quando elas fazem igual a gente, elas fazem de noite, elas puxam primeiro o oxigênio, respiram, utilizam o oxigênio, os peixes e os outros seres vivos que estão ali naquela lagoa vão ficar sem oxigênio. E aí vai acontecer uma mortandade horrível, horrível de peixes, tá bom? Fica um mar assim, ó, de peixe. A gente chama de eutrofização, quando uma lagoa está com muita matéria orgânica, tá bom? Então, vou deixar exercícios para vocês
outra informação. A gente provavelmente vai se ver ao vivo pelo Google Meet, M-E-E-T. Então, vão baixando já aí o Google Meet no celular de vocês, que a gente vai começar a testar umas entradas ao vivo, assim, tipo BBB. Vamos entrar ao vivo, um oi, galera, tá bom? E a gente vai testando aos pouquinhos até ser realmente colocado em prática da gente fazer nossas aulas pelo Google Meet, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e até quinta-feira que vem.